Esse vídeo está sendo editado pelo canal chamado Leaf. O canal dele é bastante bacana, mesmo não tendo nenhum vídeo aparentemente. Na verdade tinha, só que aí acabou privando. Mas o canal dele vai estar aí na descrição, caso vocês queiram passar lá. De qualquer forma, ele talvez poste o vídeo por lá. Mandando aqui o salve para o canal chamado Spider, Napoleon Cat e o canal chamado Welio. Dado o aviso, agora, bora pro vídeo. Caillou, uma série de desenho animada exibida pela Teletoon e Treehouse TV, transmitida originalmente e primeiramente em 1927 e terminado praticamente em 2010, mas até hoje vem fazendo um pouquinho de sucesso por causa de suas novas animações por aí. Mas atrás desse Caillou aí, do menino careca, ele tem um monte de segredos ocultos. E esse segredo é chamado o iceberg de Caillou. E se você não sabe o que é o iceberg funciona mais ou menos assim. Digamos que você tem a superfície com coisas superficiais que a maioria das pessoas conhece e já sabem aparentemente. Mas quanto mais fundo você vai no iceberg, mais as teorias vão ficando macabras e mais escuras a cada vez que passa. E agora eu estou falando para vocês e apresentando o iceberg de Caillou. A teoria do coma. Muitas pessoas acabaram falando que o Caillou ele estaria em coma esse tempo todo. Não só por causa da música que fica dizendo eu sou uma criança de apenas 4 anos. E porque parece que ele nunca cresce. Que assim, sempre vai passando todos os episódios, já passou mais de 10 anos e ele ainda continua com 4 anos. E sempre tem aquela névoa branca em torno de todas as cenas, que parece dizer como se fosse uns sonhos ou memórias. E também as cenas são muito brilhosas e coloridas. E não tem quase nenhuma cor escura. Só assim, vermelho, verde, amarelo, branco, tudo muito brilhoso. O que parece que o Caillou ele estaria vendo o mundo dessa forma. Além de todos os adultos interagirem praticamente da mesma forma como o Caillou ele estaria agindo. E como se nada de ruim estivesse acontecendo, como também que Rose ela é praticamente mais fácil compreendida por Caillou e seu discurso é muito mais claro e conciso para crianças de 2 anos. Isso faria entendido como se o Caillou ele estivesse tudo isso que estivesse passando era somente uma coisa na mente dele e que nada disso era real, era somente tudo um coma. Mas na verdade isso aí foi meio que desmentido, já que a empresa sempre não falou nada, falou somente que era apenas umas historinhas lá e nada demais. Mas essa teoria sempre vai ficar na mente da gente para sempre. Caillou e o filme do Natal. Bom, muitas pessoas já sabiam sobre isso, que o Caillou ele teve um filme, o chamado Caillou no Natal. Mas isso aí não era bem um filme que teria que ser feito pela empresa, mas sim mais um episódio normal, mas nada demais. Annie Boveit. Bom, essa pessoa aqui, essa menina aqui, Annie Boveit, lá nos Estados Unidos foi uma pequena apresentadora, a dubladora de Caillou, na hora do elenco. E ela fazia o papel da voz de Caillou, como uma menina, mas sim como um menino. E isso aí é muito comum lá nos Estados Unidos. Não é nada para poder se duvidar não. Ruka é o mesmo nome de Caillou, mas ele está em Portugal. Ou seja, lá em Portugal eles sempre ficam falando essas vozes de Ruka e não como Caillou. E todos os nomes lá são praticamente trocados, como por exemplo, o Gilbert, o nome dele na verdade lá é Riscas, e várias outras pessoas também têm vozes trocadas lá, além também da própria música. Caillou tem câncer. Isso aí também foi umas teorias que estiveram circulando pela internet e na verdade também foi desmentido, porque Caillou ele não tem câncer por causa daquele cabelo careca, e sim porque a empresa quando estava fazendo Caillou, eles estavam meio com uma proposta de acordo com o crescimento deles, ele ia crescendo o cabelo, mas aí acabou dando errado lá e viram que as crianças não iriam mais se acostumar com aquele Caillou com cabelo, então foi e deixou lá mesmo, Caillou careca. E por causa disso muita gente colocou dizendo que ele tinha câncer, mas na verdade não, ele não tem câncer. Brin McCarthy, essa mulher aqui também, ela também foi uma das dubladoras de Caillou, de acordo lá nos Estados Unidos, e também não foi trocado por um homem, e sim continuou a mesma voz de menina. Caillou está morto. Não, mano, nada a ver. Isso aí na verdade foi um dos episódios chamado o episódio perdido de Caillou, que mostrava que Caillou ele tinha morrido, mas na verdade não, ele não morreu, ele está vivo. Caillou psicopata. Isso aí na verdade foram fãs de Caillou que começaram a criar várias animações fãs de Caillou
em que um deles era muito estranha e meio psicopático. Olha só a cara dele, mano. E vocês, se vocês quiserem ver, vocês podem vir e pesquisarem lá no Os Avós Maternos de Caillou. Se vocês repararem, sempre em Caillou vai estar aparecendo os pais paternos de Caillou e nunca aparece os pais maternos de Caillou. Caillou e sua influência negativa. Bem, várias pessoas nos Estados Unidos sempre ficaram falando sobre Caillou e sua influência negativa que fazia com as crianças. Por quê? Vejam só, sempre nos episódios de Caillou ele sempre se mostrava mais agressivo para poder conseguir tudo o que queria. Sempre quando ele não conseguiu o que queria, ia chorar, ia berrar, ia fazer um monte de coisa para poder ter o que quisesse. Mas isso aí acabou dando muito ruim para algumas pessoas, alguns pais que se tornaram meio tendo uma questão negativa sobre Caillou e dizia que Caillou ele estava tendo influência negativa sobre as crianças. E isso acabou fazendo uma coisa muito ruim com a carreira de Caillou. Isso que vamos ver no próximo tópico. Caillou, o filme. Caillou, o filme iria ter, mas depois de mais de 10 anos, mais de 15 anos, aí ele acabou sendo cancelado. E muitos pais até gostaram disso. Se vocês verem aí pelos alguns comentários que os pais ficaram dizendo. Bom, então se vocês desejavam assistir algum filmezinho aí de Caillou de mais de 1 hora, Caillou, o filme fechado, acabou dando ruim. Porque nunca mais vai ter. Vocês nunca mais vão ver. Caillou e suas lições de vida. Bom, a cada episódio de Caillou sempre vai ter algum tipo de liçãozinha que vocês podem tirar dali. Mesmo com suas influências negativas, mesmo tendo muitas teorias, sempre vão poder tirar algumas coisinhas de lições para a sua vida, se você for uma criança, é claro, e levar isso em consideração para algum resto da vida, como por exemplo, sempre aprender coisas novas a cada dia, fazer que as coisas ruins se tornem boas de qualquer motivo, e ter uma obediência mais aos pais. Bom, pra quem não sabe, o Gilbert, ele nunca teve a voz de um gato, e sim uma pessoa, uma menina aí, ela sempre ficava fazendo aquela vozinha de gato nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não sabe, mas a voz original dela, ou dele, é de uma menina. Uma pessoa. Bem, como de costume, nos Estados Unidos, sempre as vozes lá, a maioria de as crianças sempre são mais de mulheres. E a voz de Léo não foi diferente, porque uma mulher também dublou a voz de Léo. Caillou Puppets. Puppets, ou fantoches em inglês, lá nos Estados Unidos, que eu nunca sabia disso. Caillou ele já teve uma apresentação de segmentos de bonecos, de fantoches lá, para poder preencher os intervalos. Em vez de ter aqueles comerciais a cada episódio de Caillou, sempre teria esses segmentos de bonecos de ação ao vivo. Então, quando as pessoas iam assistir nessa série de televisão, em vez de ter que tirar para poder assistir alguma outra coisa, não, continuava assistindo, porque era criança e as crianças gostavam disso. Então foi uma forma de entreter as pessoas até o fim. Caillou é consanguíneo? Bem, pra quem não sabe, consanguíneo é quando é do mesmo sangue, mesma origem, mesmo parente. E se vocês se lembrarem daqueles primeiros tópicos lá que tava falando sobre os pais de Caillou, os avós maternos de Caillou. Se vocês repararem, sempre em Caillou vai estar aparecendo os pais paternos de Caillou e nunca aparece os pais maternos de Caillou. Por que será então que a gente nunca vê os avós maternos de Caillou? Será que Caillou é consanguíneo ou será que os avós maternos de Caillou estão lá o tempo todo? Os últimos episódios de Caillou. Bem, os últimos episódios de Caillou sempre foram nada demais. Sempre acabava e repetia e criava uma nova coisa. Então nunca teve um episódio final de verdade. Mas criaram várias creepypastas por aí. E muita gente que vai querer assistir, se quiser assistir. Não é nada demais, somente aquelas cópias. São somente aquelas colas assustadoras, histórias fanfics para poder assustar os outros. Mas não é nada demais. Caillou tem uma linha do tempo temporal. Bom, isso aí se deve ao fato porque Caillou ele sempre tem umas questões bastante repetidas às vezes. E parece que aquela coisa que tinha anteriormente nunca vai ser resolvida no próximo episódio. Assim, é tudo tão fechado, tudo tão sombrio, parece. E nunca é resolvido, nunca é questão jogada pra frente. Parece que tudo não passa de uma ordem cronológica, é tudo jogado de forma esbagaçada. Caillou.exe. Como várias séries ou jogos que sempre tem esse ponto exe de ser assustador, com Caillou também não pode ser diferente. Ele também tem um joguinho com essa versão sombria e etc. Se vocês quiserem ver aí, está aí na descrição.
Caillou Cartoon. Com as novas atualizações aí da série de Caillou, poder ela não acabar, eles criaram umas versões meio cartoonizadas de Caillou, que realmente não é tão legal assim. Mas se você quiser ver, é só precisar ir no YouTube. É legalzinho pra você passar o tempo, sei lá. Adeus, Caillou Rex. Bem, praticamente a cada final de episódio ou de alguns episódios do Caillou Fantoche ou Caillou Puppets, o dinossauro Rex de Caillou diz um adeus bastante estranho, se vocês puderem ver. Dá só uma olhada. Ok, see you next time. Bye, Rexy. Pra você isso não é estranho? Criaram aí aquelas creepypastas de que os pais de Caillou eles têm cabelos escuros, certo? Meio amarronzados. E enquanto Caillou ele não tem cabelo, então nós nunca vamos saber qual é a cor do cabelo de Caillou. Mas a Rose ela tem um cabelo meio alaranjado, meio ruivo, que isso não leva ao fato de ser parentesco, de seu parentesco. Então isso aí fica uma dúvida: será que a irmã de Caillou, Rose, ela é adotada? Ou será que isso é uma mera coincidência? Gilbert nunca existiu. Bem, eu não encontrei nada falando a respeito, mas tem uma coisa que me chamou bastante atenção nisso. Nos primeiros episódios de Caillou, que Gilbert ele aparece bem grandinho até, como também quando a Rose chega, a Rose nasce, e o Gilbert ainda já tá grande. Mas depois de um tempo, nós vemos a Rose maior, enquanto o Gilbert ele tá bem menor. Mas aí fica a pergunta: será que Gilbert nunca existiu? Isso aí se passa de apenas de uma imaginação de uma criança chamada Caillou? Ou será que aquele personagem era verdadeiramente o Gilbert e ele sumiu, ele morreu, aí veio um novo gato e deu o nome dele de Gilbert? Ou somente é tudo uma linha do tempo não cronológica e é tudo imaginário e Caillou está em coma esse tempo todo? Caillou é Senhor Rico. Bem, também não encontrei nada falando a respeito, mas eu vi uma coisa bastante estranha nisso, que Caillou e o Senhor Rico ele tem uns rostos bastante parecidos. Bem, eu acho que isso não se deve ao fato de que Caillou é verdadeiramente o Senhor Rico, mas eles eram sempre representados à mão. E para poder não gastarem muito tempo e criando novos personagens, ele pegava o molde de uma só personagem e ia ajeitando com outros personagens. Eu criando cabelo, engordando um pouquinho, que nem aquele caso lá com Toy Story. Os nomes dos pais de Caillou. Uma coisa muito estranha é que nunca aparece nos personagens do nome dos pais de Caillou nas histórias da série. E sempre fica chamando de papai ou mamãe. Mas aí fica uma dúvida: como será os nomes dos pais de Caillou? Mas se vocês forem olhar para a história em quadrinhos, para a história antigamente, aparecerá o nome dos pais de Caillou. O nome da mãe de Caillou é Doris e o nome do pai de Caillou é Boris. E isso é bastante estranho. Mr. Bones. Bem, o Mr. Bones, ou Senhor Surdo, é um personagem esquelético, do personagem esqueleto de criar ossos e moldar ossos, de trocar, tirar, que ela aparece da senhorita Marty, que sempre fica lá na estante. E ele apareceu somente em um episódio, pelo que eu lembro. Eu não sei porque isso aqui tá no iceberg, mas vai que, né? A mãe de Caillou é a narradora. Se vocês verem nos primeiros episódios de Caillou, aparece ali uma mulher com umas duas pessoas que diz que ser a tia ou a avó deles, sei lá, que fica lá lendo a história de Caillou pra eles. Mas aí entrou essa questão: será que a mãe de Caillou seria ela? Porque olha só, se vocês verem, os desenhos mudam de acordo, como se ali fosse vida real e lá já fosse já história e quadrinhos. E se vocês repararem, o cabelo deles é praticamente quase semelhante, além do rosto também. E quanto a Rose ali, ela também se parece um pouco com aquela menina lá, só que mudou um pouco a cor do cabelo, de acordo com o crescimento. Além de ter várias fotos penduradas lá nas fotos da casa. Então, será que depois de Caillou ter partido ou algo do tipo, nasceu mais uma pessoa, nasceu mais uma criança lá e acabou fazendo parte ali da vida deles, e agora tá contando ali as histórias pra eles, e ali tudo aquilo ali é somente memórias dela que ela anotou como se fosse um pequeno diário? E ali será que a mãe de Caillou é que é a narradora dessa história toda? Bom, além disso, só ficam só mais perguntas e menos respostas. Personagens perdidos. Não tem personagens perdidos. Vai que eles tiverem que ter tirado alguns personagens e eles nunca apareceram aí nesse vídeo, nessa série de Caillou, e eles iriam aparecer no filme de Caillou, ou tem personagens aí escondidos que nunca apareceram, chamados personagens perdidos.
Eu não sei, eu não encontrei nada falando a respeito. Meia. Como toda série tem, sim. Isso aí é daquele Caio psicopata lá do YouTube, que ele criou esse vídeo aí, que não é real, é fã. Caio Rex Game Segments. Não pesquise. Bem, isso aí seria na verdade o segmento do jogo Rex de Caio, mas nunca existe, não tem. Mas aí encontrei esse vídeo aí que é, sei lá, estranho com essa musiquinha aí de fundo enquanto vai passando um monte de imagem. Veja aí um pouquinho desse pedacinho aí. O último episódio de Caio. Vemos que Caio ele nunca teve um final, porque a série tá sempre se renovando e coisa e tal. Mas os creepypastianos, eles fizeram de um grande final alternativo para Caio, que mostraria o desvendar de toda essa história, que mostraria que Caio ele estava dormindo esse tempo todo, que isso tudo que aconteceu foi somente as memórias dele, enquanto mostrava os pais de Caio com ele lá na cama do hospital. Mas é claro, isso não é real, é tudo uma ficção, tudo uma história inventada. Mas até que seria bom poder mostrar como seria na verdade todo o desenrolar dessa história, e que mostraria que o Gilbert ele realmente nunca existiu, que ele tinha saído, falecido e coisa e tal, e seria até um bom final, quer dizer, pra série, mas não pro Caio, sei lá. Então esse aí foi o iceberg, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí se você é novo no canal. E se você quiser mais iceberg, é só vocês comentarem aí embaixo. Deixe seu like e siga aí o canal que fez essa edição bonita aí, que eu sei que ele faz edições boas até. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Falou!